Na última aula, nós vimos o método experimental, portanto, os princípios do método. Não vimos como é que ele funciona. Eu espero que hoje consigamos ver isso. Não sei se tem alguma ideia. Eu já disse várias vezes que os pintores da Renascença, os humanistas do Renascimento que se dedicavam também à pintura, muitos deles, foram dos primeiros experimentalistas. Portanto, o método experimental não nasceu exatamente com eles, mas eles, assim que começaram a ver que existia um novo método de fazer ciência, começaram também a usá-lo. E um dos grandes cultores do método experimental, tal como nós vamos dá-lo agora, foi o Leonardo da Vinci. Apesar de não o ter formulado exatamente como Galileu, um bocadinho mais tarde, o formulou, ele já usava a experimentação, o que é muito interessante. E então, o que nós vamos ver hoje, eu agora avancei de um lado e não avancei do outro, tenho que pôr de um lado e do outro. Hoje vamos ver as etapas do método experimental. São fáceis de entender, mas temos que as dar na sequência. Depois vamos ver um exemplo de aplicação do método experimental e as limitações do método experimental. Não sei se nós conseguimos entrar, porque eu coloquei aqui porque fui otimista, mas eu sou otimista por natureza e, portanto, espero sempre que as coisas corram bem, que é para eu não as agarrar. Portanto, principalmente se forem más, não é? Se elas correrem bem, olha, está tudo bem connosco. Ficava bem risos aqui na gravação. Pronto, assim fica melhor. E então, vamos, se calhar, eu gostava que nós conseguíssemos ver este exemplo de aplicação do método experimental, porque é muito interessante. Ora bem, partimos daqui que eu acho muito bom pegarmos aqui num pequeno excerto dos Lusíadas, também para voltarmos a falar de algumas coisas que são necessárias agora. Vejam que este excerto tem a ver com o fogo de Santelmo, portanto, que é um fenómeno atmosférico que causou muito espanto aos marinheiros do tempo das descobertas, porque era um fenómeno que parecia-me completamente misterioso, não se sabia as causas e tinha um comportamento extremamente, portanto, a sua manifestação era extremamente visível e impactante. Portanto, eles ficavam mesmo espantados com aquilo. E aqui fala, para além do fogo de Santelmo, que, portanto, parece... Eu não sei bem, que eu nunca vi nenhum, não é? Parece um raio que parte do mar e vai para o céu. Portanto, é um fenómeno luminoso. Não sei se terá a ver com o eletromagnetismo da Terra. Portanto, há coisas que eu não sei, mas pronto. Mas também relata a formação de um tornado no alto mar, o que era também um fenómeno apreciável, como ainda é hoje, e pode ser extremamente destrutivo. E então o que eu queria notar é que aqui claramente visto que o Camões coloca aqui logo no primeiro verso. Vi claramente visto. Ora, isto parece que põe em causa aquilo que uns anos mais tarde o Descartes apresenta como o critério de verdade, que é a clareza e a distinção. Porque a clareza e a distinção do Descartes tem a ver com a razão, com o pensamento, com os conteúdos mentais, chamemos assim, com as ideias e com as ideias, portanto, inatas, que são por natureza verdadeiras ou evidentes e, portanto, são claras e distintas. Mas Camões viveu numa época em que os sábios, principalmente aqueles que iam nos navios que acompanhavam as chamadas descobertas, registavam fenómenos que nunca tinham sido observados pelos olhos dos europeus, mesmo que fossem muito ilustres, muito sabedores, e não estavam descritos nos grandes livros da Antiguidade, que eram a base da sapiência medieval. Por exemplo, Aristóteles,
a própria Bíblia. Havia muitos fenómenos que eram observáveis nas viagens no mar, portanto no Oceano Atlântico e depois no Índico, que não estavam descritas nos grandes livros fundadores da civilização ocidental. E então o que o Camões está aqui a chamar a atenção é para o facto dos simples marinheiros que eram analfabetos e que, de alguma forma, não tinham um saber científico e muito elaborado, eles observavam fenómenos que os homens mais ilustres do seu tempo não sabiam sequer que existiam ou não sonhavam que pudessem existir. E então aqui há uma chamada da atenção para a importância dos sentidos e principalmente da visão. O ver claramente. E então eu penso que estes marinheiros não poderiam ser racionalistas como o Descartes. Portanto, quem passava pela experiência de ir até à Índia numa nau e regressar, ficava completamente mudado. A sua cabeça mudava completamente. Porque era um banho, digamos assim, de experiências extremamente espantosas e que mexiam com os indivíduos a todos os níveis. Também passavam pelo escorbuto e pelas doenças, pelas guerras. Portanto, havia combates, muitas vezes, no caminho. E, portanto, era algo que levava o ser humano daquela altura a enfrentar-se com os seus limites. Podia haver alguém que achava que já tinha vivido tudo, mas quando fazia uma próxima viagem, acontecia sempre qualquer coisa de novo. E isso é algo que os cientistas, principalmente, que na altura ainda não se chamavam cientistas, também começaram a querer experienciar. Também começaram a querer alargar os horizontes do conhecimento, indo aos locais. Portanto, depois houve muitos botânicos, médicos, etc., que foram para o Novo Mundo e foram até à Índia para descobrirem plantas novas, para observarem a natureza de uma forma mais vasta, mais completa do que podiam nos livros, porque os livros eram, de alguma forma, extremamente limitados no que diz respeito ao contacto com o real. Nós temos uma série de grandes nomes, eu não vou agora citar para não estarmos a perder tempo, mas, de facto, esta ida para fora dos horizontes do conhecido marcou a humanidade desta época e, de alguma forma, é responsável pela necessidade que os seres humanos, a partir desta altura, começaram a sentir de ir cada vez mais longe. Cada vez mais longe no conhecimento do universo, no conhecimento do próprio planeta Terra e do próprio ser humano. E, portanto, é basicamente daí que vem o método experimental. Porque permite, de facto, explorar a realidade de uma forma sistemática e, ao mesmo tempo, profunda. E então, saltamos aqui para um filósofo muito interessante, que é o Francis Bacon. Eu falei dele na última aula, assim, muito por alto. Ele é um contemporâneo de Descartes, mas, de alguma forma, ele foi mais longe. Foi mais longe do que muitos dos seus contemporâneos, porque naquela época o conhecimento e a filosofia estavam divididos em duas grandes áreas. Portanto, havia... Sim. Desculpa lá que eu esqueci-me de saltar o slide, porque não estou a projetar o que está no meu computador e isso torna... Isto é só para eu mostrar aqui na gravação que tenho um computador e está aqui outro na sala e que... Estou a usar dois, pronto, isto fica giro. Mas pronto, eu não sei se vou cortar isto, mas se não cortar, depois... E, portanto, o que é que eu estava a falar aqui do Francis Bacon? Ele é contemporâneo do Descartes e também contemporâneo dos grandes empiristas do tempo, dos racionalistas e dos empiristas, que estavam divididos em dois campos. E ele tem este texto e outros parecidos, mas este eu chamei para aqui porque é muito interessante, de uma obra dele intitulada Novum Organon. Eu acho que isto está bem escrito em latim, mas Organon em grego.
e é o Novo Organon, um livro que põe em causa ou procura ir além do Organon de Aristóteles, que era o grande conjunto de tratados da lógica aristotélica e que foi a base do saber científico da Idade Média. E então, o que é que nós temos aqui? Temos um texto muito interessante em que o Francis Bacon vai buscar 3 imagens, nós já falámos dos símbolos e da importância desses símbolos, que nos permitem compreender de uma forma visual, digamos, o que é que está aqui em causa. Mas no início do texto, vamos partir daqui, antes de irmos ver esse aspecto, temos esta frase inicial que diz que aqueles que lidaram com as ciências ou foram homens de experimentos, ou seja, ligados à experiência, ou homens de dogmas. Portanto, dos experimentos são os empiristas e os dogmáticos, os que criam dogmas como base do saber, eram racionalistas. O que Descartes procura são verdades evidentes, verdades universais, a priori, que não possam ser postas em causa, que sejam necessárias. E então, a isso chama-se dogmatismo. Portanto, nós vimos que há o ceticismo, que nega a possibilidade do conhecimento, e o dogmatismo é uma posição inversa ao ceticismo, que vem dizer que o conhecimento é possível e não tem limites. E, portanto, é possível encontrar verdades universais e inquestionáveis, que possam servir de base a todo o saber. Ora, o que o Francis Bacon nos está aqui a transmitir é que, de facto, há estes 2 campos, ou seja, se um tiver certo, o outro está errado. Portanto, se os empiristas estiverem certos, como eles dizem que não há verdades a priori, ou pelo menos o David Hume ainda não tinha surgido, mas ele depois vai defender que a relação de ideias pode dar-nos verdades a priori, mas não tem nada a ver com o mundo. Mas acerca da realidade em que nós vivemos, a realidade material, para os empiristas não pode haver mais conhecimento para além daquilo que os sentidos nos dão. E, portanto, para os empiristas radicais, tudo deriva dos sentidos. E, portanto, não podem existir dogmas, ou seja, verdades que tenham uma universalidade de tal ordem garantida que sejam consideradas evidentes. E, de alguma forma, o empirismo está sempre, se for levado ao extremo, pronto para chegar à praia do ceticismo. Porque se os empiristas levarem à letra aquilo que afirmam sobre a origem do conhecimento, tudo aquilo que for universal não tem sentido, não tem fundamento. Portanto, haverá crenças em nós que não poderão ser justificadas. E, portanto, não poderemos saber se são verdadeiras ou não. Também. Ora, eu vou avançar aqui com a apresentação e temos então as formigas. Portanto, ele vai dizer que os homens que seguem as experiências... Eu mantive a palavra em brasileiro, isto foi retirado de uma tradução brasileira, precisamente para nós não confundirmos, para termos a noção talvez do caráter específico desta palavra. Experimento é experiência, mas também pode ser aquela experiência que é provocada, que tem a ver com a experimentação. E o Francis Bacon está-nos a conduzir para aí, de alguma forma. Então ele diz que os empiristas são como as formigas. As formigas percorrem o espaço e trazem tudo o que podem transportar, e às vezes transportam sementes e insetos mortos, etc., que pesam muito mais do que elas, têm uma força descomunal. E só conseguem ter aquilo que recolhem. Portanto, elas não produzem. Elas vão à procura. Hoje sabemos que as coisas são um bocado diferentes, mas vão à procura de alimento e guardam e ficam sempre com aquilo que guardaram. Não produzem nada de novo. Por outro lado, os pensadores, que são racionalistas, aqueles que assentam tudo no pensamento, são como as aranhas. E esta visão é interessante, porque a formiga tem a ver com o trabalho e com a exploração do mundo material através do trabalho e da ação. Espero que quem tiver o telemóvel ligado, isto é para não ficar aqui na gravação.
quem tiver o telemóvel ligado é melhor desligar e estar com atenção. Mas pronto. E espero não precisar de cortar isto, não sei. E portanto, as aranhas fazem uma teia e ficam à espera que qualquer coisa caia na teia. Mas o que ele vai buscar é esta ideia de que constroem as teias com a sua própria substância. Portanto, elas segregam o fio para fazer a sua teia. Portanto, é algo que vem de dentro, não vem de fora. Portanto, temos aqui duas formas diferentes de funcionamento, digamos. E depois temos a abelha. Portanto, a abelha mostra outra maneira de estar em relação ao conhecimento, que só é sistematizada de uma forma bastante profunda por Kant no século XVIII, portanto, no século seguinte, que é a ideia do criticismo. Que nós vimos que o criticismo defende que o conhecimento é possível, mas dentro dos limites da experiência possível. Nós não podemos conhecer aquilo que está para além da experiência, mas há uma dimensão a priori de todo o conhecimento, que provavelmente será o conjunto de estruturas que a nossa mente tem para organizar a experiência ou o conhecimento sensorial. E já agora chamar a atenção para este texto estar muito próximo daquilo que nós vimos com a teoria do balde do Karl Popper, quando vimos o senso comum. Portanto, há aqui a ideia que, de facto, a teoria do balde de Popper espelha esta verdade, se calhar, segundo a qual, se nós nos limitarmos a receber, ou se nos limitássemos a receber conhecimento sem o organizar, a nossa mente ficaria caótica, ficaria com tudo misturado e não conseguiríamos perceber nada, nem ter um conhecimento coerente de nada, nem do mundo, nem de nós próprios. E então tem que haver algo que organiza o conhecimento e tem que haver também recepção. Então a abelha toma o caminho do meio. Há aqui alguém que não gosta de abelhas? Há quem tenha medo de certos bichos? A sério? 3 pessoas que não gostam? 4 pessoas que não gostam? 5? A sério? É que se as abelhas desaparecerem, desaparecem os seres humanos. Parece que elas são muito importantes para a polinização. E os outros insetos também. E as formigas? Quem é que tem medo de formigas? Ninguém tem medo de formigas. A sério? Mas há formigas que picam. Coitadinhas, são tão pequenininhas. E depois há as aranhas. Alguém tem medo das aranhas? Sim senhora. Também sim. Mas que mal é que as aranhas fazem? Aqui em Portugal não há aranhas venenosas, acho eu. Mas em todo o caso, mas há para quem tenha medo, de facto. Mas não há que ter medo. E de facto, o que é que a abelha faz? A abelha produz mel. O que é, não sei se sabe, nós vamos ao hipermercado e há umas coisas assim viscosas que estão dentro de uns frascos. Há xarope, um xarope parecido com o mel que é produzido nas fábricas, mas depois há mel mesmo, que é produzido pelas ovelhas. Não, as ovelhas produzem a lã e leite, mas as abelhas produzem o mel. E o mel é um produto extremamente nobre desde a antiguidade. E sempre trouxe às pessoas um certo espanto, porque, de facto, como é que há um animal, um inseto tão pequenino, que consegue produzir um produto que não existe sob outra forma nenhuma na natureza. É extremamente doce. E então, mas o que diz o Francis Bacon aqui é que as abelhas vão às flores buscar o pólen e transformam, digerem e isso dá origem ao mel. Portanto, há o trabalho da recolha, mas depois também há o trabalho da transformação. E então o conhecimento, para ser autêntico, tem que passar por uma transformação. Não pode ficar só pelos dados que vêm dos sentidos ou que vêm de outra forma, porque os dados têm que ser interligados, têm que ser sistematizados para poderem dar origem a um conhecimento que vá além do imediato.
E então a ciência tem muito a ver com isso. E então temos aqui esta ideia também que a verdadeira atividade da filosofia é esta, ou seja, a filosofia, para ser completa, não pode ficar só do lado do empirismo nem do lado do racionalismo. Tem que haver uma fusão, tem que haver um encontro, um meio termo, ou seja, uma síntese das duas visões opostas. E ao longo da história da filosofia aconteceram muitas situações destas, em que escolas ou correntes que defendiam posições opostas deram origem depois a correntes conciliatórias. Mas isso não é algo que seja necessário. Por exemplo, o Hegel, que é um grande filósofo alemão do século XIX, que culmina todo o século XVIII alemão e depois dá origem a um pensamento, ou tem um pensamento altamente sistematizado e muito profundo e extremamente complexo. O Hegel considerava que tudo na natureza e na vida era feito através de contradições que davam depois origem a sínteses. Portanto, os opostos estariam em luta constante na realidade, se fosse ela natural ou humana, mas dariam sempre, pela sua luta, a origem à sua superação e ao aparecimento de novas formas de estar e de ser, que depois também teriam as suas contradições, ou seja, teriam outras formas que se lhe oporiam e que depois dariam origem a novas formas e assim sucessivamente. Isso chama-se a visão dialética do mundo. De alguma forma, eu não estou aqui a defender isso como um sistema que seja necessário, que ocorra sempre, mas de facto na natureza existe contradição e é através da contradição, muitas vezes, que surgem novas formas de vida e novas formas de estar no mundo. Isto na vida humana também, e na arte, então, às vezes há correntes que se fundem, depois há correntes que se opõem, mas isso dá sempre origem à novidade. Surgem sempre novas formas. O que é muito importante também, porque senão nós hoje ainda estávamos a descer das árvores, não é? Os nossos antepassados, há quem não acredite nisso, mas agora também não vou estar a falar disso, a teoria da evolução, mas ainda estaríamos pendurados nos ramos das árvores. O que se calhar era melhor do que estarmos aqui com máscara dentro da sala de aula e a olhar uns para os outros, mas pronto, estou a olhar para vocês e estou-me a divertir por dentro, porque é giro, não é? Eu nunca pensei estar numa sala de aula com tudo mascarado e sair com uma semana de suspensão para casa. Mas pronto. Mas há máscaras giras. Eu já vi umas pessoas que usam umas máscaras com um palhaço. Há outras que põem assim uma boca e dizem nada com os dentes e tudo. Não sei para quê, mas deve ser giro, não é? As pessoas devem se sentir bem. E depois há quem esteja a dormir dentro da máscara. Como é que alguém pode estar a dormir dentro da... Eu não vou dizer quem é, que é para não ficar aqui Mas é esquisito. Uma pessoa estar a dormir... Parece uma tartaruga dentro da casca. E que está com medo de sair da casca, porque saírem da casca vão para a rua porque não podem estar sem máscara. Cuidado. Mas eu também não devia estar aí a dizer isto, depois eu não posso publicar, dizem que eu assusto os alunos. E então temos aqui... não sei porque é que isto apareceu, alguém se lembra? Os pombos. Esta é a primeira turma que eu conheci em que há pessoas que têm medo dos pombos. Têm medo de pombos. A sério? Mas pronto, eu não sei o que é que estes bichos têm de tão mal. Eles são também... Não sei se produzem muita coisa, mas fazem parte do ambiente em que nós circulamos e são giros. E se nós pusermos pão no chão, eles vêm comer, enfim, é giro. Mas não sei porque é que está aqui. Então, vamos entrar propriamente no método experimental e a ver se conseguimos andar para a frente com a aula, que isto já de si é chato, quanto mais eu estar aqui a fazer render o peixe, não é? Por acaso até se está bem aqui, não é? Está fresquinho. É melhor do que estarmos dentro de caixas em casa, não é? Vê-se um, depois vai ver-se o outro, depois desligam o vídeo. Aqui também devia ser giro. De repente, puf, desapareceu. Olha, desligou. Mas, enfim.
Eu já tive casos, mas não queria recordar experiências mais avançadas. Hã? Eu nunca vos falei mal de turmas de artes, pois não, nunca. Pois, você é de artes, eu tenho que falar bem. Mas pronto, já tive uma aluna que tinha uma fobia e tinha que estar debaixo da mesa. E portanto, não sei porquê, estava debaixo da mesa e lá é que fazia, tirava os apontamentos e tudo. E também não se podia olhar para ela. Quer dizer, eu olhava de vez em quando, mas pronto. Mas isso agora não vou estar a. Isto já foi há muitos anos, não vou estar a falar disso, porque já passou. Enfim. Isto é estranho, não é? Eu também vou ter que cortar, porque não se fala destas coisas numa sala de aula. Mas pronto, eu acho que nós ficávamos melhor agora debaixo das mesas. Mas enfim. A sério. Está bem. Desde que vejam ali o vídeo. Sim, senhora. E portanto, eu tenho pena de não tirar. Se calhar tiro uma foto a isto. Mas enfim, estamos todos bem. Atenção, não vou dizer lá em casa que isto não está a acontecer. Estamos só a fingir. Pronto, eu acho bem. Mas, enfim. Sim, senhora, estou a gostar. E, portanto, temos aqui um esquema, espero que toda a gente esteja a ver, não é? O esquema não é isso que estão a ver agora, porque isso é o tampo, a parte de cima do tampo da mesa. O esquema está projetado ali na parede. E temos as várias fases do método experimental simples, ou também conhecido como método indutivo. Eu não coloquei ali uma etapa que eu, de propósito, que é a problematização, porque o Karl Popper vai chamar muita atenção para essa etapa. Mas é óbvio que antes da observação tem que haver um problema. Tem que haver uma questão que se procura resolver. Essa resolução tem que passar sempre pelo confronto com a realidade. Com o confronto com o mundo. E então, o que é que nós temos aqui na primeira fase do método? Temos a observação. Nós vimos há pouco aquela história do vi claramente visto do Camões. Mas nós também podemos fazer a ligação a isso, que era para isso que que eu tinha falado, dessa questão. Mas eu não resisto a tirar uma foto. Não resisto mesmo. Pronto, fica por os anais. Posso. Sim, de artes, dizer, olha... nem todos, ainda alguns estão com... mas pronto, sim. Posso, olha, é uma boa ideia. Podemos dar a alegoria da caverna, sendo cavernícolas ou cavernosos. Cavernoso é esquisito. Cavernícola é mais interessante. Não sei se já ouviram falar da palavra cavernícola, é uma palavra gira. Mas pronto, a primeira etapa na tentativa de solução dos problemas científicos é a observação. E então o que é que acontece na observação? Os cientistas vão procurar recolher o máximo de dados quantitativos que conseguirem sobre os fenómenos que querem descobrir ou que querem explicar. Mas porque é que eles são quantificáveis? Porque esses dados têm que ser trabalhados, têm que poder ser trabalhados de forma matemática ou estatística, portanto a estatística é muito usada para fazer correlação de dados, ou usando outro tipo de ferramentas matemáticas que permitam encontrar padrões. Porque é muito importante quando se observam os fenómenos são sempre factuais, têm sempre a ver com um aqui e um agora, e para se poder, de alguma forma, sair da factualidade para se chegar a um horizonte explicativo, em que se consegue
apresentar explicações causais para aquilo que ocorre na natureza, é necessário poder usar instrumentos matemáticos. Então, a quantificação é muito importante. Isto tem a ver com aquilo que nós já chamamos a matematização do real. Portanto, a realidade tem que ter uma estrutura matemática para poder ser compreendida. No fundo, eu estou a expressar-me mal. Portanto, já tinha dito que o Galileu defendeu que a natureza é como se fosse um livro e esse livro estaria escrito na linguagem das matemáticas, numa linguagem matemática, e quem quiser conhecer a natureza tem que saber matemática, tem que a usar para interpretar a realidade, que é observável. E o quantitativo opõe-se ao qualitativo. O qualitativo tem a ver com a subjetividade. Portanto, a quantidade, o que é quantitativo é objetivo. Pode ser exato, pode ser medido, pode ser recolhido de uma forma a que todos os sujeitos estejam de acordo com os dados que foram recolhidos e, portanto, não há discrepância no conhecimento. No que é subjetivo, para além dos fenómenos em si, há também a reação dos sujeitos. Ou seja, eu posso não gostar desta sala, posso achar que esta sala é feia e outra pessoa pode se sentir aqui muito bem. Mas isso é qualitativo, tem a ver com qualidades. E as qualidades são sempre subjetivas, tem a ver também com os gostos. E como diz o povo, os gostos não se discutem. Porque são diferentes. E a nossa forma de estar e de viver é diferente dos outros. No entanto, os dados quantitativos permitem, para além da exatidão, permitem o rigor. E, portanto, se eu quiser saber qual é a área desta sala, posso fazer medições. E qualquer pessoa que faça essas medições usando a mesma unidade de medida vai chegar aos mesmos resultados. E, portanto, isto é uma característica da observação científica. Portanto, ela não é subjetiva, ela não varia de sujeito para sujeito. E então pode ser uma base importante para se chegar a um conhecimento explicativo, um conhecimento que não está preso só aos dados fenoménicos, os dados que têm a ver com aquilo que acontece, porque permite-nos ir além disso e ver o que é que está por detrás. O que é que provoca o acontecer natural ou mesmo na vida humana. Então, esta primeira etapa vai dar origem a uma segunda, que é a formulação de hipóteses. E temos ali a indução. Ou seja, há uma indução porque se parte do particular para o universal. E então o que é que são hipóteses? A palavra hipótese significa tese provisória. Portanto, uma hipótese é uma tentativa de solução de um problema científico a partir dos dados da observação, os dados recolhidos através da observação, tem que ser sempre sistemática, tem que ser instrumental, os cientistas usam instrumentos que amplificam o poder dos sentidos e que garantem a exatidão dos dados, e depois as hipóteses são tentativas de resposta, são respostas provisórias. Às vezes pode surgir mais do que uma resposta para o mesmo problema. Porque, de facto, o pensamento pode ir muito mais além da experiência. Pode-se, com base em dados objetivos, tentar extrapolar, tentar chegar a conclusões que sejam universais e que vão para além daquilo que é observável no momento. Só que a ciência não pode ser hipotética, no sentido de ficar só por respostas possíveis. Ela tem que explicar mesmo os fenómenos. Então, isso leva a que a formulação de hipóteses seja apenas uma etapa do caminho, porque depois essas hipóteses têm que ser testadas. E têm que ser testadas de uma forma rigorosa. E então, se aqui temos a dimensão teórica, portanto, partiu-se da experiência e da observação para a razão, para o raciocínio, para a formulação de hipóteses, temos que voltar à experiência para testar essas hipóteses. E, portanto, temos aqui esta ideia da abelha que vai construindo os favos, onde vai colocando o mel e vai gerindo a vida. Portanto, elas gerem coletivamente a vida dentro da colmeia. E, de facto, os cientistas a trabalhar hoje em dia
trabalham de uma forma muito parecida com uma colmeia. Portanto, existem equipas de trabalho que, que trabalham de forma interligada e que cooperam para chegar aos mesmos objetivos. E isto é muito interessante. De facto, a ciência é, hoje em dia, uma das tarefas mais complexas que a humanidade faz e que mais exige a cooperação. Neste momento, com esta história da pandemia, existem muitas equipas de investigação, algumas com muitas pessoas a trabalhar ao mesmo tempo, que estão a tentar, por exemplo, chegar a tratamentos eficazes para a doença da Covid-19. Podia também chamar-se Covid-20, mas chamaram-lhe 19. Não sei porquê, mas não interessa. Era pior se fizessem às doenças o mesmo que fazem com as tempestades, que é dar-lhes nomes de pessoas. Não é? Haveria uma série de pessoas hoje em dia que ficariam chateadas. Por exemplo, se a doença se chamasse Arthur, os Artures ficavam todos chateados. Agora, como é que eu vou sair à rua? Não é? Pronto. Mas, enfim. Mas, tirando isto, só para dar aqui um ar mais leve à coisa, é óbvio que não está ninguém debaixo da mesa aqui na sala, porque isto não pode acontecer. Mas é giro, é um efeito para ficar aqui no vídeo. Depois fica tudo a pensar. Pois, depois podem pensar, isto, será que aconteceu? Não aconteceu. Está tudo sentado. Hã? Eu não sei se explica. Pode chamar o 112 e eu vou ter menos alunos até ao fim do ano. O que era bom, não é? Tinha menos coisas para corrigir e para fazer, enfim, mas a não ser que depois também tivesse que ensinar à distância para dentro do manicômico, não é? Mas isso é outra história. E, portanto, a formulação de hipóteses é uma das pedras mais importantes do método, porque é a parte, se calhar, mais criativa, não sei. No Particle Fever, no documentário, os cientistas teóricos, os físicos teóricos que lá estão, estavam muito nesta etapa. Portanto, eles formulam hipóteses e tentam fundamentá-las matematicamente. E depois os experimentalistas vão testá-las. O que é muito interessante, esta ideia da cooperação. Mas eu estava a falar da pandemia. Neste momento existem muitas equipas de investigação que estão a procurar vacinas, estão a procurar tratamentos. Existem nas ciências humanas cientistas, por exemplo, na sociologia, que estão a observar a forma como as sociedades enfrentam a pandemia e como se adaptam. A psicologia estuda, muito provavelmente, a forma como as pessoas são afetadas e reagem também intimamente às experiências por que estamos todos a passar. E isto é algo que, antes da Revolução Científica do Renascimento, portanto, do século XV e XVI, não era assim. Portanto, não funcionava desta maneira. E isso também deu à humanidade a hipótese de transformar a natureza com os efeitos negativos que isso tem hoje em dia a nível do ambiente, mas também com a possibilidade até de erradicar doenças, como aconteceu com a varíola. Portanto, a humanidade, se quisesse, poderia resolver os grandes problemas da humanidade. O problema da fome, o problema da guerra, o problema da desigualdade, porque tem conhecimentos já suficientes para isso e tem meios técnicos que permitem fazer isso de uma forma eficaz e pouco, digamos, custosa do ponto de vista do consumo da riqueza produzida no planeta. Por alguma razão isso não acontece. Não sei se vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso. Porque é que será que a humanidade, aliás, os cientistas que nasceram desta revolução científica, e principalmente os positivistas do século XIX, acreditavam que a ciência ia resolver todos os problemas, ia criar uma sociedade perfeita, e não é isso que nós vemos. Porque é que isso acontece? Porque é que a humanidade, em vez de viver bem, não vive? Porque é que continuam a existir problemas que poderiam ter solução? Vejam, esta história da pandemia levou a que a sociedade praticamente parasse muitas atividades produtivas.
que é uma coisa que seria impensável se calhar há uns anos atrás. Hoje em dia há esta consciência, mas isto também pode não ter nada de bonzinho, chamemos assim. Mas não deixa de ser importante a sociedade ter mecanismos que permitam proteger a saúde das pessoas e ser-se capazes de parar a economia se for preciso. Eu não sei qual é a intenção, se há alguma intenção escondida, não vou agora estar com isso, mas gostava que vocês se pronunciassem. O que é que vocês acham? Porquê é que a humanidade ainda não resolveu os grandes problemas? Porquê é que será? Ninguém quer dizer. Eu gostava que alguém dissesse, depois dizem, este indivíduo é maluco, está a falar. Ainda por cima, está sozinho na sala. Depois diz que os alunos estão debaixo das mesas. E depois faz as perguntas, ninguém responde. O que é que vocês acham? Andreia, o que é que acha da... Mas só há uma Andreia. Porquê é que será que a humanidade não resolveu os problemas, os grandes problemas, ainda? Não quiseram? Porquê é que a humanidade ainda não resolveu os grandes problemas, como a fome no mundo, a guerra, a criminalidade, também é um problema. Sim, mas eles quem? E quem é o soberano na nossa sociedade? O soberano numa sociedade democrática é o povo, são as pessoas. E, portanto, apontar para os governos ou para... Há quem fale muito mal dos políticos, mas políticos somos todos nós. Ou não? Supostamente, não somos. Mas agora há pessoas que estão em baixo. Isso não será uma forma também de ficarem por cima? Porquê? Porquê? Eu ficava giro vocês responderem, nem que fosse... Quer dizer, eu não posso estar aqui a dizer para vocês repetirem, depois aparece na gravação. Acham que é por maldade, por ignorância? As pessoas, por interesses próprios. Então é a questão do egoísmo. É a questão do egoísmo. Mas eu acho que... Agora, eu vou provocar. Eu acho que se nós formos só um bocadinho egoístas, estamos a ser um bocadão egoístas. Eu não sei se pode ser um bocadinho egoísta. Não é, mas também de ser altruísta, se calhar também não é... eu não sei se vocês já ouviram falar dos pais dos adolescentes. Geralmente são pessoas altruístas, fazem tudo pelos filhos, não é? Mas não estou a criticar ninguém, não é? Mas de facto há pessoas altruístas. Se não houvesse pessoas altruístas na nossa sociedade, isto ainda estava muito pior. Ou não? Definitivamente. E há aqui alguém que se considera altruísta, no sentido de colocar os outros... É chato nós colocarmos os outros em primeiro lugar. Devemos colocar a todos. Sim. Por exemplo. Isso é muito importante. Nós nunca devemos colocar ninguém acima de nós. Mas se calhar também não nos devemos colocar acima dos outros. Não é? Tem que haver, de facto, esse equilíbrio, porque senão haverá os sacrificados que estarão sempre a sacrificar-se, não é? Os penitentes que julgam que estão sempre mal e que precisam de se penitenciar por um mal que nunca fizeram. Porque... já agora estamos a falar... Isto não tem nada a ver com o método experimental. Do mal... Há aqui alguém que já tenha feito alguma coisa mal? A sério, não fez nada. Não consegue... O Márcio não consegue partilhar connosco. É? Muita coisa. Por exemplo...
É verdade. O que é o mal? Vamos voltar para o ano passado. O que é o mal? É muito subjetivo. Eu conheço um filósofo português chamado Miguel Real. Já agora foi meu colega na escola ali de Mãe Martins durante 5 anos. Fomos colegas e falava muito com ele. E ele tem um livro que é intitulado A Nova Teoria do Mal. E ele diz nesse livro que o mal é objetivo e absoluto. Quando acontece algo de mal, ou quando alguém faz o mal, aliás, há filósofos que defendem que o mal é sempre o resultado da ação humana, porque a natureza, por exemplo, esta história do vírus, se o vírus não foi fabricado por ninguém e veio da natureza, não é mau, nem é bom. É um vírus. Não veio para nos ensinar nada, nem para nós melhorarmos a nossa maneira de estar. Vem porque é um vírus. Mas se tivesse sido criado por um ser humano, ou por um conjunto de seres humanos, para magoar outros, já seria algo de mal. Portanto, o mal tem um sentido ético, ou anti-ético, no sentido em que é o contrário daquilo que nós poderíamos considerar. Sim. Os tsunamis. São tsunamis. Nós vamos discutir o problema do mal no próximo tema, quando dermos o problema da existência de Deus. É objetivo. Quando... É? Porquê? Há várias situações de mal que são objetivas e comuns a todas as pessoas, mas há pessoas que consideram umas coisas más e há pessoas que não consideram. Mas por exemplo, matar alguém é mau. Sim, É? Mas essas pessoas estão erradas, porque matar é mau. Roubar é mau. É? Mas está para que sofreu. Por exemplo, se alguém fizer outra pessoa sofrer, o sofrimento não é bom. Não se pode relativizar. E, portanto, mas eu não queria entrar nisso agora, porque nós vamos ver o problema do mal daqui a umas aulas. Se sobrevivermos aqui a este tema da ciência, como vocês são de artes, não sei se vão sobreviver, mas eu também não me importo muito com isso, porque, como eu já vos disse, eu gosto sempre das turmas de artes. São sempre as minhas preferidas. Pois, porque, aliás... Não, é que, por exemplo, se vocês passarem todos para o ano, estão no 12º ano e eu não tenho nenhuma disciplina que vos possa dar, mas se ficassem em filosofia, podiam voltar a ser meus alunos. Que era giro. Voltavam... A sério. Não, eu gostava que vocês se passassem, que é outra história. Ou seja, fossem mesmo felizes e tivessem uma vida boa, sempre. Mas enfim, hoje em dia já ninguém passa cartão à passagem, não. Muito bem. Eu agora vou mudar aqui o disco. Então, depois da formulação das hipóteses, vai tudo para debaixo da mesa. Alguns já desistiram. Eu sei. Isso pode ser um teste à limpeza da sala. Parece que as salas agora são super desinfetadas. Não é? Já agora, não sei se vocês sabem, que o nosso sistema imunitário precisa de sujidade. Devemos lavar as mãos. Atenção, depois vão-me dizer vão-me prender, que eu estou a dizer aqui uma... Mas nós necessitamos estar em contacto com agentes patogénicos para ganharmos imunidade. Mas eu acho que não devia estar a dizer isto. Sim. Vacina. Pois, eu espero que venha uma vacina. Ou duas. Já agora, o que é que vocês acham que vai acontecer? Descobrem a vacina e depois Portugal vai ser o primeiro país a receber. Não! Então é campeão europeu de futebol. Não é? E aliás, é o primeiro campeão europeu que fica 5 anos campeão europeu.
não é? Porque o campeonato da Europa é de 4 em 4 anos e Portugal conquistou Mas isso é importante, não é? O campeonato europeu de futebol. Algumas pessoas sim, outras pessoas. Claro que não. Claro que sim. Mas, por exemplo, ter um artista como Van Gogh não é mais importante do que ter um campeonato do mundo até de futebol, ou não? Vocês são de artes. Para nós é mais importante. Sim. Eu não estou agora a diabolizar outras atividades, mas se calhar ter umas Van Goghs mais, se calhar mais certos, não é? Que, enfim, o Van Gogh era muito acelerado, mas eu gosto muito, é talvez o pintor que eu gosto mais, porque sofreu muito na sua vida, mas era um gênio que estava constantemente em ebulição. Chamemos-lhe assim. E isso é algo de que a humanidade precisa. Precisa de pessoas criativas e precisava que todas as pessoas fossem geniais. Eu gosto muito de falar deste tema porque pensam que eu estou a brincar. Quando eu digo que todas as pessoas podem ser geniais. Até podem. Por exemplo, aqui há algumas pessoas geniais que não querem ser geniais. São, mas não querem ser. Porque se se levassem a sério, seriam, já neste momento, pessoas extraordinárias, no sentido próprio do termo. Seriam capazes, se calhar, de já estar noutra dimensão. Apesar de terem a idade que têm. Se calhar é o único erro que vocês têm é serem tão novos. Mas pronto, eu estou a falar só para não sentir dor de cotovelo. Porque o pessoal do meu tempo, nos anos 80, na escola secundária dos anos 80, que às vezes nem tinha vidros nas janelas, mas tinha pessoal... Esta experiência de estar numa sala de aula com máscara seria uma experiência do outro mundo. Eu estou a imaginar os meus colegas, que agora não sei como é que eles estão, devem estar uns mais tortos do que eu, outros parecidos, enfim. Naquela altura, o pessoal dentro de uma sala de aula, a olhar para um professor com uma máscara na cara, e o professor olhar para ver o pessoal com máscaras, e agora estou a ver um dedo no ar. Sim, a Carolina, diga lá. Mais certo, mais certinho. A sério. Por exemplo, se tomasse banho todos os dias, não era melhor? Eu não sei. Eu agora não... Naquela época não se tinha certos hábitos, mas eu já estou a fugir muito ao assunto. Eu já nem sei a que horas é que isto acaba. Acho que é à 1h30. À 1h15. Vamos estar até à 1h30. A sério. Oh. Quer almoçar? Então vai almoçar de máscara. Como é que vai almoçar com a máscara? Vai onde? Para casa. Está bem? Mas agora ir, por exemplo, ao McDonald's com a máscara. Este hambúrguer sabe melhor. Não, isso é a saliva. Tens de tirar a máscara. Esta é feia, não é? Mas pronto. Vamos ver se isto dá, se nós nos salvamos desta coisa toda. E vocês gostam das aulas à distância ou não? Não. Tem prós e contras. Eu não gosto do prós e contras. Aquilo é sempre contra os mesmos. Sempre quem está por baixo. A sério? As minhas aulas à distância... Mas eu tomo banho. Eu tomo banho. Então... Agora eu vou ter que cortar isto. Tenho que ver onde é que isto está no vídeo. Mas pronto, tudo bem. Mas eu ponho lá que tomo banho, que é para não pensar a sério. E ponho perfume e tudo. Já agora. Há umas técnicas para pôr perfume, não sei se sabem. Alguém sabe? Então diga lá, como é que é? Atrás da orelha.
Atrás dos joelhos. Porque é nos lugares onde fica durante mais tempo. Ah, está bem. Atrás da orelha, atrás dos joelhos. Sim. No pescoço. E acho que E no pulso também. Eu agora assustei-me, mas no cotovelo, sim senhora. Não sei, eu não vou dizer porque é que me assustei. mas pronto. Isto é feio. Também vou ter que cortar isto. É assim. Eu não sei o que é que me dá. Porque ele devia ser mais certinho, não era? Ele devia ser mais certinho. Mas pronto. Na experimentação, o que é que acontece? Aquilo que vocês já fizeram com o perfume. Porque borrifam-se. Depois... Mas há uma coisa estranha com o perfume. É que depois deixa de cheirar. Não é? E a pessoa está toda contente porque pensa que está normal. E as pessoas estão a levar com um bafo a perfume que aquilo parece, não é? Que rebentou aquelas coisas do brise para cima. Aliás, eu já me perfumei com brise, mas isso... enfim. Ou então, pôr... como é que é? Em vez de laca, pôr aquela espuma de barbear no cabelo. Depois é que depois... enfim. Em todo o caso, mas isso acontece às vezes, mas pronto. Então, na experimentação, o que é que acontece? Na experimentação, as hipóteses vão ser confirmadas, vão ser testadas. No fundo, para um problema haverá apenas uma resposta. Portanto, se nós tivermos várias hipóteses, a experimentação vai validar uma, ou pode não validar nenhuma, porque se nenhuma das hipóteses passar nos testes experimentais, tem que se voltar novamente, se calhar, a observar melhor e a formular novas hipóteses. E, geralmente, a experimentação é feita em laboratório. Portanto, o laboratório permite o quê? Permite padronizar os procedimentos. Portanto, eles estão... todos os procedimentos, todas as ações que são necessárias desenvolver são programadas de uma forma muito rigorosa e permite-se também controlar as variáveis que estão presentes na experiência e na natureza também. Mas na natureza os fenómenos estão misturados. Por exemplo, aqui em relação a esta doença do Covid-19, o vírus é o agente que já foi identificado, já se resolveram algumas questões e já se fizeram testes experimentais que provaram isso. Mas nós podemos levantar a hipótese de haver circunstâncias que agravam ou que aumentam a possibilidade de contágio. Isso depois pode ser experimentado em laboratório. E há coisas que não se sabe ainda porque não há tempo suficiente para se chegar a conclusões. Por exemplo, quanto tempo é que as pessoas ficam imunes, se as pessoas que adoecem depois mais tarde vão ter sequelas, se o vírus se vai modificar de tal maneira que deixará de ser tão contagioso e tão perigoso para certos grupos da população. Isso é algo que só virá à medida que se forem fazendo observações do que vai acontecendo na vida. Mas em laboratório é possível pegar numa cobaia, eu sou contra a experimentação em animais, mas há determinados seres vivos que podem ser usados por causa de se reproduzirem rapidamente e terem ciclos de vida curtos, muito mais curtos do que os nossos. É possível tentar usar uma cobaia para ver até que ponto é que o vírus se mantém de geração em geração, por exemplo. Ou se a imunidade pode passar de pais para filhos e portanto, as populações poderem, de animais como nós, poderem resistir ao vírus e tornarem-se imunes. Isso é algo que vai ser trabalhado pelos cientistas ao longo dos próximos anos, claramente. E isto pode dar depois à ciência chaves para compreender novas doenças e ferramentas para as combater. Portanto, a ciência tem esta coisa interessante, é que está sempre à procura de aprofundar as suas questões, a sua problematização, para encontrar novas soluções. E, portanto, no laboratório, quando uma hipótese é confirmada, considera-se que ela é a resposta para o problema
e que é a explicação para o fenómeno, ou para os fenómenos que eram antes problemáticos. E então faz-se uma nova indução. Portanto, parte-se novamente do particular, que é a experiência, a experimentação em si, que permite confirmar uma hipótese, e depois essa hipótese é generalizada, considera-se que ela é verdadeira e passa a ser considerada uma lei da natureza. Como a teoria da gravidade, por exemplo. Quando Newton pegou nos dados dos cientistas anteriores, Galileu, por exemplo, e conseguiu, partindo desses dados e de novas observações, chegar a uma generalização da lei da gravidade, da teoria da gravidade, ou da hipótese da gravidade, essa hipótese passou a ser considerada uma lei da natureza. Nós depois iremos ver como é que a ciência evolui, ou vamos problematizar isso, mas é muito interessante esta ideia. De facto, como é que a natureza se mostra à inteligência humana e como é que a inteligência humana consegue desvendar a natureza. Os cientistas, o século XX foi muito importante, principalmente a primeira metade. Eu não estou aqui a ser preconceituoso, mas os alvores da descoberta do átomo e dos constituintes mais ínfimos da matéria são algo de muito interessante, porque os físicos quânticos descobriram que a realidade ínfima, que as pequeníssimas partículas que estão dentro dos átomos, parecem saber quando estão a ser observadas. O que é algo de extraordinário. E, portanto, se uma partícula é capaz de saber que está a ser observada, um ser humano pode ser um ser genial. Qualquer ser humano. Porque nós temos no nosso cérebro, não sei se vocês já ouviram falar disso, nós temos um cérebro. Até temos 2 hemisférios, é como se tivéssemos 2. Mas não é para o caso de falhar um, que eles trabalham em conjunto. Mas era giro, o cérebro. Puf, oi, já pifei o cérebro. Conheço outro a trabalhar, toca a andar. Não é? Era interessante. É como os motores dos aviões. Um deixa de funcionar, começa tudo a gritar. Mas depois há outro a funcionar. Mas nós temos um cérebro que funciona. E não sei se vocês sabem que o número de neurónios é aproximável ao número de estrelas que existem nas galáxias todas do universo. Ou seja, nós temos um universo dentro da nossa caixa craniana. Há quem não goste que se fale da caixa craniana. Parece que temos um esqueleto, mas nós somos esqueletos. E temos dentro lá o cérebro. O cérebro é uma coisa maravilhosa. E se nós acreditássemos nisso, nós seríamos capazes de fazer coisas fora de série. Todos nós. Já agora, quem é que aqui, vocês estão de artes, se consideram um artista? Já. Artista. A Carolina, a Catarina. São todos artistas? É verdade, vocês vão ter que pintar mesmo aquela parede lá da sala assim com... Eu, quando tenho turmas de artes, vocês sabem que eu falo bem das turmas de artes, eu digo que a humanidade está dividida em 2 grupos, os artistas e os artolas. Os artolas. Pronto, depois agora podia fazer daqueles trocadilhos, não é? Depois há enfim, os carteiristas e os cartolas, que é outra. Mas o artista é sempre... Mas eu não devia falar em carteirista. Não fica bem aqui, não é? Mas, de facto, as pessoas às vezes convencem-se que são artolas e não têm medo de ser artistas. Têm medo de ser ridicularizadas, de que não ligam àquilo que fazem. Mas nós não temos que estar à espera que as pessoas liguem. Devemos é gostar daquilo que nós fazemos. Ou não? Ninguém disse sim. Parece que ouvi por aí, mas... Está bem. Eu só queria acabar esta matéria, que é tão chata, não é? Que, enquanto não acabarmos... E portanto, a generalização da hipótese, que é confirmada experimentalmente, é o ponto culminante da investigação científica. Mas não é o ponto final. Porque quando há uma lei científica que é formulada, isso permite levantar novas questões, ir mais longe. O que é algo que muitas vezes nós não nos apercebemos, porque também não fazemos ideia de como é que a ciência se compora, se faz, não é? No dia-a-dia da investigação científica.
E então, eu espero que ainda dê tempo, isto é capaz de ser rápido. Eu gostava de parar aqui, passar muito tempo a falar disto, mas pode-se falar rapidamente. Temos aqui um cientista que não foi muito reconhecido no seu tempo, que foi um médico no século XIX, Semmelweis, de origem húngara, que descobriu a importância de se lavar as mãos. Nós agora estamos aqui ainda ontem vi um sketch em que o indivíduo lavava as mãos ao som de uma música de um cantor que vocês nunca devem ter ouvido falar, que é o Kim Barreiro, para mostrar como é que o tempo que deve demorar a lavagem das mãos, enfim. Mas Semmelweis foi um pioneiro que veio dizer que os médicos devem lavar as mãos antes de tratar os pacientes. E, portanto, antes de fazerem uma operação, por exemplo, devem desinfetar muito bem as mãos. Porque naquela altura ninguém lavava as mãos, quase. Eu vou mostrar. Então, é interessante que ele viveu há cerca de século e meio e nós hoje estamos a aplicar a sua descoberta, a importância de nós higienizarmos não só as mãos, mas os objetos que utilizamos e de fazermos a desinfecção, por exemplo, quando há feridas. É fundamental para conseguirmos sobreviver no meio em que nós vivemos, num meio ambiente cheio de potenciais agentes patogénicos. Então, o que é que acontece? Semmelweis foi internado num hospício, num manicômio, por causa desta descoberta, de alguma forma. Ele foi uma figura extremamente antipática dentro do hospital onde trabalhava. Os seus colegas não lhe perdoaram esta descoberta, porque ele, de alguma forma, provou que eles eram os porcalhões. E eles não gostaram. E então, geralmente, as pessoas querem ser conformistas. E quando alguém aparece como o Van Gogh, por exemplo, que parecia um ET no meio daquela gente. Há um filme recente sobre a vida do Van Gogh, que é Às Portas do Paraíso, que eu aconselho que vocês vejam, que mostram como é que ele era visto. Era visto como um freak. Hoje em dia fala-se dos freaks, não é? Eu gosto muito dos freaks, dos indivíduos esquisitos. Porque eles não sabem, mas são o sal da terra, de alguma forma. São o que leva a que o mundo não seja um aviário. Não sei se sabem o que é um aviário. Os frangos que estão no hipermercado não apareceram assim. Não é? Alguém os assassinou, mas também alguém os criou, e por aí fora, e depois faziam, cacarejavam, e não sei o quê, depois aparecem no hipermercado. Mas eu estou a ser esquisito, não é? Toda a gente sabe. Quem é que tem galinhas em casa? Já teve? Eu às vezes tenho na sala de aula, mas isso é outra história. Mas pronto. Mas é giro. Isso é uma coisa gira. Mas, portanto, estamos aqui a ver, então, isto. O Semmelweis, eu já estava a dizer isto, trabalhou na maternidade de um hospital de Viena. E, portanto, no século XIX havia muita mortalidade materna e materno-infantil. Portanto, morriam muitos bebés e as mulheres morriam muito de parto ou com infecções pós-parto. E há a febre puerperal, que é como diz aí, a febre das parturientes, que afetava um número considerável de mulheres que iam ter os filhos nas maternidades, nos hospitais, mas ninguém sabia porque é que isso aconteceu. Eu vou saltar isto porque tem a ver com o internamento do Semmelweis, eu já falei disto. E então ele é húngaro, de origem húngara, e hoje em dia é considerado uma sumidade na história da medicina. Mas não teve o reconhecimento em vida que merecia. Então ele foi para trabalhar para essa maternidade em 1846, no Hospital Geral de Viena, e começou a ver que, de facto, morriam cerca de 700 mulheres internadas
por ano de parto naquela maternidade. 700 mulheres. Dava para encher 2 aviões, hoje em dia, de grande capacidade. Agora estão todos em terra, não é? Mas se andassem no ar, 700 pessoas. É tremendo. Vejam que o sofrimento que isso causava. Eram aquelas 700 mulheres que morriam, os filhos que ficavam órfãos, podiam ser mais do que aquele que nasceu, e se o bebê sobrevivesse, era um desgaste tremendo em termos de recursos numa sociedade que já em si era depauperada. E então o Semmelweis começou a ficar inquieto com a situação. Já agora, as teorias da época sobre as infecções não tinham nada a ver com o que nós hoje sabemos. Por exemplo, pensava-se que poderia haver vapores mórbidos no ar, e então fizeram grandes aberturas nas paredes dos hospitais para o ar circular, mas as pessoas morriam à mesma. Então, o que é que acontece? Quando se faziam cesarianas ou outras cirurgias, vejam, está ali uma imagem que mostra uma sala, aqui não é de operações, é uma aula de anatomia, estão a dissecar um morto, mas estes médicos que estavam ali, estudantes de medicina, a cortar a carne morta, depois iam operar pessoas para a sala de operações sem lavar as mãos e sem se protegerem, sem se desinfetarem. Portanto, levavam carradas e carradas de agentes patogénicos que depois infectavam os pacientes. E então o que é que Semmelweis descobriu? Descobriu que havia 2 salas de partos na maternidade e que tinham taxas de mortalidade diferentes. Numa sala estavam as parturientes eram assistidas por estudantes de medicina e médicos já formados, que muitas vezes vinham daquelas aulas de anatomia patológica, de estarem a observar os cadáveres e a mexer nos cadáveres, depois vinham fazer os partos. E vinham a observar as mulheres. E então o Semmelweis descobriu que muitas delas ficavam doentes antes do parto. Porquê? Porque elas eram observadas, e a observação tinha a ver com a palpação, não é? Por médicos e por agentes de saúde que estavam contaminados. E então o que é que o Semmelweis fez? Começou a registar os casos e ficou com uma base de dados suficiente para fazer estatística e para formular hipóteses. E então a hipótese que ele pôs, depois também houve um episódio em que ele descobriu que havia pessoas também que tinham uma doença parecida quando eram tratadas no hospital ou quando eram submetidas a cirurgia. Portanto, havia uma infecção que era provocada pela própria ação hospitalar, o que é muito interessante. Portanto, as pessoas não iam para lá doentes, mas ficavam doentes. Hoje em dia existem as chamadas bactérias ou as infecções hospitalares, que são provocadas por superbactérias que resistem a muitos antibióticos e aos agentes de limpeza. Mas naquela altura não era assim, era tudo estava lá ao molho e fé em Deus. Então o que é que ele decidiu? Decidiu que os estudantes de medicina que vinham de mexer nos cadáveres deviam lavar as mãos antes de observarem as grávidas e antes de fazerem os partos. Porque a sala onde as mulheres eram atendidas por parteiras não tinha tantas mortes. E então ele descobriu que, de facto, isso resolvia o problema. Portanto, o Semmelweis conseguiu demonstrar que a febre puerperal poderia ser combatida através da higiene. Mas há uma questão importante que tem a ver com o seguinte. O Semmelweis conseguiu fazer, e temos aqui o método experimental, a observação, formulação de hipóteses. Quando ele manda os estudantes de medicina lavarem as mãos, está a fazer a experimentação, e depois, quando chega à conclusão de que as mulheres não ficam tão doentes, ou não há tantas doentes depois disso, está capaz de generalizar e dizer que, de facto, a lavagem das mãos poupa vidas. Só que, na altura, não havia ainda conhecimentos suficientes para indicar quais eram os agentes patogénicos.
Só mais tarde, com Louis Pasteur, é que começou a aparecer, de facto, informação credível sobre isso. Mas Semmelweis é um exemplo de como um método experimental, mesmo quando não consegue resolver todas as situações, consegue chegar a conhecimentos que são seguros, de alguma forma, e que permitem melhorar a vida humana e poupar vidas. Não sei se tem alguma coisa a perguntar. Está quase na hora. Já está na hora. Está bem. Então, até para a semana. Eu depois vou colocar isto, se for aproveitável, lá no nosso blog e no Classroom, com uma ficha. Tá? E com as aulas anteriores, para vocês explorarem. Muito bem. E já agora mantenham a segurança, tá? Boa, Deus. Até para a semana. Tchau. O chão ficou mais limpo. Olha, eu digo já que vou começar a fazer algumas coisas. Vamos ver.